Colocar aqui. Bom, se não estiver transmitindo, está gravando. E gravando... Não, está transmitindo, sim. Tá? Tá. Então, beleza, pessoal que está vendo a transmissão, caso caia, saiba que estamos gravando. Depois a gente vai disponibilizar novamente lá, então fiquem tranquilos, tá? Então, como eu disse, só para começar a gravação aqui, no momento que eu estou gravando, quarta audiência pública da PNAB, ciclo 2, e eu começo passando a palavra aqui para Maria Fernanda, que vai fazer uma exposição aqui para a gente. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Vamos lá, cadê? Tá aqui. Aqui, Peço que vejam se está aparecendo aí o compartilhamento de tela ou não. Tá. Tá? Tá. Então, beleza. Pera lá, deixa eu voltar aqui. Maria Fernanda, por favor, ocupe aqui o meu lugar e fique à vontade. Não precisa. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Vamos começando aos pouquinhos, apesar de estar chegando bastante gente. Hoje vai ser muito especial. A gente está aqui, já é a quarta audiência pública, estamos assim, com a cara no gol. Então, tudo que a gente falar hoje aqui vai ser super importante. Gostaria de agradecer todo mundo que está aqui presente hoje. Como agente de cultura, eu vi que essa questão da mobilização é a mais difícil, então agradecer aqui não só os vereadores presentes, Paulo Marrom no caso, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Carlinhos Pérez, que abre as portas para receber a gente aqui. Carlos Nego, que nos dá todo esse apoio, né, na parte da Secretaria de Cultura. E também as pessoas que eu insisti para que viesse hoje, que no caso é o Amaral, a Mãe Carol, todos os integrantes, né, do terreiro da Mãe Carol, o Ileaxé Babá MGG, e também o Toshi, que acabou de chegar na nossa cidade, já está se entrosando também, né, além da Thaís, que está desde os primórdios aqui com a gente. Então a gente está aqui com uma audiência muito bem qualificada, sem contar ainda quem está assistindo a gente pela internet e quem vai assistir depois. Pessoal, eu vou tomar aqui uns 10 minutos, no máximo 15, tá bom? Eu mandei uma apresentação, a gente não conseguiu projetar hoje, mas além de estar gravado, eu mandei no grupo do fórum, tá? Então, peço que acompanhem por aqui. Tem umas fotinhos, por isso que seria legal se vocês acompanhassem, né? Mas, só resumindo o que eu vou fazer hoje aqui, eu vou fazer a defesa de um ponto que eu acho que tem que ter, né, no plano de ação, e retomar um conjunto de regras que talvez vocês não saibam muito bem. Não sei quem que andou estudando aí a PNAB, mandei material para todo mundo, mas sei que é complicado, são muitas regras e por isso que a gente vai retomar. Então, esse é o Plano Plurianual de Aplicação de Recursos, ciclo 2, né, PNAB Mairim, que é disso que a gente vai falar hoje. Gostaria também de dizer que, parabenizar esse percurso, né, que vem sendo realizado, porque muitas das questões que eu ia tratar hoje já foram resolvidas no decorrer, por exemplo, dessa última atualização do plano de recursos, né? E essa ação, eu estou aqui falando hoje, como parte do meu plano de ação cultural, que chama Mapa do Interior, fortalecendo o acesso à cultura e à cidadania, em Sorocaba e região. A primeira coisa, né, que vale a pena dizer é do cadastro Mairinque Cultural. A gente passou muitos anos assim, né, aprimorando os dados e tudo mais, ao ponto da gente chegar em 2 cadastros distintos que eu estava com acesso até agora. O Carlos já me mandou um outro que parece que está mais completo ainda, soma 195 registros, mas antes a gente estava trabalhando tanto com esse de 47, né, que é o mais recente. Infelizmente o de 47 não é tão recente quanto esse outro, de 158, né, que pelos números a gente já consegue imaginar que pode estar mais completo. Bom, uma das coisas que vocês todos me pouparam nessa reescrita do plano de ação, né, de aplicação de recursos, foi a ideia aqui, né, principalmente dessa distribuição igualitária por linguagem. Por quê, pessoal? Por que eu acho ruim isso? Porque a gente não tem só 7 linguagens, né? E porque também as linguagens não são divididas igualmente. Ou seja, a gente estaria invisibilizando algumas que não por acaso seria cultura afro, artesanato, produção cultural, cultura urbana, produção musical, cinema e dança, além de circo,
que tem, né? A gente sabe que na nossa cidade tem tudo isso. Então, se a gente mantivesse, né, aquela ideia de dividir por 7 linguagens, a gente estaria deixando de fora essas que eu falei e privilegiando outras que a gente sempre lembra, como música e teatro. Então, ponto positivo para a reescrita do plano de ação. Mas agora, eu queria comentar algumas coisas, sabe? Eu fiz o projeto Ideias no Papel, de maio a junho de 2024. Algumas pessoas que estão aqui fizeram lá comigo, e teve até um desdobramento lá em alumínio, né? Nesse desdobramento, em agosto de 2024, eu consegui, gente, instruir 2 grupos a conseguirem o prêmio de R$30 mil. Duas pessoas que eu tenho fotinha aqui para provar, o Jorge e o Ctrl Z, que foram 2 oficineiros comigo e contemplados com muito sucesso, assim. Inclusive, vale dizer que os 4 mais bem pontuados, né, nesse edital de ponto de cultura, teve dedinho meu. Então, isso significa que eu estou indo por um lado bacana, assim, né? Inclusive, 2 deles, né, a gente consegue ver que 2 deles, eles conseguiam já manter suas atividades, né, com muita dificuldade, que é a MPF no caso, que é também o Instituto Granada, que vocês conhecem. Mas teve outras possibilidades, inclusive possibilidades empreendidas por mulheres na periferia, né, como a Casa das Guardiãs, e também por pessoas jovens periféricas, que é a Cia Circo Soul. O Ctrl Z fala, né, lá da Barreto, né? E além disso, eles são jovens. Se tinha gente que quando o pessoal ganhou o prêmio de 30 mil, prêmio de 30 mil, para quem não sabe, ele é tão valioso porque é o seguinte: você simplesmente ganha o dinheiro e não precisa nem prestar contas. É por isso. E é simplesmente R$30 mil. O que você não faria com isso, não é? Não é qualquer pessoa que conseguiria, é um grupo, um coletivo, com mais de 2 anos, né, na cidade, sem fins lucrativos, mas já dá para ver que a galera faz um trabalho muito bonito, né? Mesmo a gente só tendo no ano passado 2 meses de divulgação, né? 2 meses de divulgação. E a gente muitas vezes fala, não, agora a gente tem um monte de ponto de cultura, mas a gente esquece que os pontos de cultura que a gente tem hoje ficam em 3 lugares. No decorrer da Mitsuki, na Brasil-Japão e em um pedacinho da Raposo Tavares que nos liga com São Roque. Mairink é muito mais que isso. Mairink é dividido em 4 zonas além de centro, né? Então, se vocês estiverem vendo aí, o mapa é bem maior do que aquilo que a gente já está, né? E é por isso que eu venho aqui dizer, né, assim, 60 dias em um projeto individual, como eu estava fazendo, eu consegui instruir as 4 inscrições mais bem avaliadas. O que será que a gente conseguiria fazer, então, né, em 6 meses, com uma divulgação ampla dos editais, né, e uma ação verdadeiramente territorial que alcance Sebandilha, que alcance Dona Catarina, que alcance Moreiras, né? Isso que vai um pouquinho longe, assim, do que o ônibus passa, né? Que foi onde eu consegui. Então, se ano passado a gente teve 5 prêmios de R$30 mil, por que esse ano, né? E teve resultados maravilhosos. Ninguém foi para Miami com os 30 mil, gente. Inclusive, ó, a gente está vendo aqui alguns equipamentos que foram comprados com esse dinheiro. O Ctrl Z, ele abriu uma escola, gente, uma escola de circo. E mais do que isso, ele tem atendido ali na Circulação Maria em Terra de Gigantes, foram quase 600 alunos atendidos pelo projeto dele. Além do Circulando nas Praças, em que o grupo passou por todas as periferias da cidade de Mairink. É por isso que eu quero que tenha mais prêmios. É por isso que eu quero que tenha prêmios de R$30 mil para coletivos sem CNPJ e de R$60 mil para instituições com CNPJ. Porque a gente tem sim, né? Tem umas fotinhos aqui para vocês verem que algumas pessoas já faziam, né, coisas. A Margarete, Carlinhos Pérez, mas a Casa das Guardiãs não acessava nenhum edital ainda, gente. E muito menos um tão vantajoso quanto esse, né? É por isso que eu pergunto para vocês, será que a gente conseguiria mesmo manter apenas 2? Seria bom manter 2 prêmios só? 2 é um número complicado e no final da minha apresentação eu vou mostrar para vocês o porquê. Por que 2 não funcionaria? E é uma pergunta que eu trago aqui.
Por que 15 mil? A gente está no ciclo 2 de 5. A gente não está no finalzinho, a gente já não estruturou tudo. O pessoal, bem dizer, está saindo da pandemia agora. Então, assim, por que agora 15 mil? Não tem um monte de grupo? Se o pessoal não lembra de quais são os grupos possíveis, eu digo aqui para vocês. A Banda Conselheiro Mairim, Hortas Agroecológicas do Sebandilha, a Associação de Portas Abertas, Quintais do IFE, a Casa do Artesão que abriu as portas para a gente. Não é que a gente não sabe, mas como que eles não foram contemplados ainda com o prêmio? Isso eu acho complicadíssimo. E a Associação Cultural Teatron, que tem pelo menos 26 anos na cidade. Então, assim, só para vocês verem que se tivesse mais 5 prêmios de 30 mil, seria até pouco. Seria até pouco pelo número de candidatos que a gente teria. E lembrando, né, gente, que isso aqui, a Mafê Moreira não pode se inscrever para o Ponto de Cultura, tá? Os produtores individuais não podem se apropriar desse recurso. Esse recurso é para coletivos, para associações e cooperativas, tudo bem? Então, avançando um pouquinho, né? Vale a pena retomar uma. Eu sei que é muita texto, eu sei que, sabe, lei é uma coisa complicada de lidar, mas eu queria retomar só o coração, para mim, né, da Lei Cultura Viva, que é o artigo 3º. E aí, né, quem pode acompanhar comigo, tá ali acho que na... Ixi, agora para descobrir que página é essa. Página 23, e vamos lá. A Política Nacional Cultura Viva, a gente não estava falando de PNAB, estamos falando de Cultura Viva agora? Sim, a Cultura Viva é um pedacinho da PNAB, por isso que importa, tá? Cultura Viva são esses coletivos, grupos, associações. Então, a Política Nacional de Cultura Viva tem como beneficiar a sociedade e, prioritariamente, os povos, grupos, comunidades e populações em situação de vulnerabilidade social, com reduzido acesso aos meios de produção, registro, fruição e difusão, que requeiram maior reconhecimento de seus direitos humanos, sociais e culturais, ou no caso em que estiver caracterizada a ameaça à sua identidade cultural. Palavrão, né, gente? Quanto palavrão encadeado aqui que é difícil até de lidar. Mas é por isso que eu vou destrinchar aqui para vocês, começando pela reserva de vagas, as famosas cotas. Vocês sabiam que a PNAB prevê cotas? Prevê não, obriga a ter cotas. Cotas para pessoas negras, cotas para pessoas indígenas e cotas para pessoas com deficiência. Acabou? Não. Tem cota também para ações na periferia, gente. Então, olha só quantas regrinhas a gente vai ter que se atentar antes de falar que 2 é um bom número, por exemplo, porque aí tem uma proporcionalidade, correto? Avançando. A lei, né, o ato normativo, se a gente for usar a palavrinha certa, a Instrução Normativa número 10 de 2023, que é que é o quê? Regulamenta a aplicação de cotas, né? É uma discriminação positiva, né, diante do reconhecimento das desigualdades, e não é para qualquer pessoa, são para pessoas negras, indígenas, com deficiência e de regiões periféricas para começar. Isso não se discute. O que pode se discutir depois é cotas para mulheres, cotas para pessoas LGBT, isso se pode discutir. Mas tem que fazer a lição de casa primeiro, obrigatório. E aí, o que diz a lei, gente? A lei diz o seguinte, que ficam garantidas cotas em todos os editais de fomento realizados, né, com a lei da PNAB, no mínimo 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Trocando em miúdos, 1 de 4 para pessoas negras, 1 de 10 para pessoas indígenas e 1 de 20 para pessoas com deficiência. Já temos um problema logo de cara. Nenhuma linha que a gente tem nem poderia ter 20, correto? A gente não tem tanto recurso assim para dividir entre 20 prêmios. Não. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa diretriz aqui, pensando que 4, né, seria um número para garantir uma vaga, né, para pessoas negras, por exemplo. Quanto a isso, Mairim, que tal? Super ok. Tanto o fomento quanto a questão dos prêmios, né, foi previsto, pelo menos no edital, né, essa questão das cotas. A única coisa que não aconteceu muito foi essa partezinha aqui, que seria, em caso de editais divididos em categorias, devem ser estabelecidas cotas em todas elas.
Por que que não está, então, tão de acordo? Porque, se vocês acompanharem aí, no PNAB Fomento teve uma das vagas, a mais alta, a de R$20 mil, que ficou com 3. Isso prejudicou todas as cotas. Ficou zerado, né? Você pode olhar aí na tabela, você não vai ver nenhuma prevista. Isso já é um problema de saída. O outro problema que a gente vai encontrar são como que essas cotas foram realmente aplicadas, né? Quais foram os proponentes cotistas selecionados? Aqui a gente tem algumas pessoas que se inscreveram no último edital. Então, pode dizer um pouco melhor a respeito disso. Mas seria só com esses nomes mesmo que eu conseguiria identificar o seguinte: se a lei está sendo aplicada corretamente. Por quê? A PNAB ela é muito requintada. A PNAB ela é muito refinada. E sabe o que a PNAB diz? Dizendo muito assim, cruamente, que se você faz parte das ações afirmativas, se optou pelas cotas e você teve notão, a cota vai para outra pessoa. Se você ficou no topo da lista com uma nota incrível, a cota não vai para você. Ou não deveria ir para você. Portanto, seria interessante se a gente voltasse aqui e tivesse o nome, os 4 nomes, né? 6 nomes. Seriam 6 nomes, né? Da faixa 2 e da faixa 3, que foram os cotistas, para a gente ver se foi aplicado direitinho, que eu acho que não, sabe por quê? Porque nas outras cidades são divulgadas 2 listas, uma lista de ampla concorrência e uma lista de ações afirmativas. Aqui a gente ainda não conseguiu fazer isso, então pode ser que não esteja sendo aplicado da melhor maneira, né? Que é aqui como está sendo previsto no edital está tranquilo. Agora é ver na prática, na lista de selecionados, né? Como que ficou. E, para além disso, né, sempre vale dizer que pontuação acrescida pode ter também a mais. O que não discute é o quê? A reserva de vagas. Tem uma diferença. A gente pode achar que é tudo a mesma coisa, mas reserva de vagas garante a presença de pessoas indígenas, negras, com deficiência e que atuam na periferia na lista de selecionados. Já a pontuação acrescida são algumas migalhinhas que você tem lá no final, aumenta a sua chance de aprovação, mas não garante que você vai entrar. Essa é a diferença, entendeu? E, para além dessa regrinha, que a gente vai ter que ver se está encaixando direito, né, no plano de aplicação de recursos, lembrando, é do plano de aplicação de recursos que vai sair o edital que vocês vão se inscrever, que eu vou me inscrever e que vai, ano que vem, alocar, né, essa grana para projetos culturais. Outra coisa que eu queria saber também é quais foram os projetos na periferia, né? Quais são os projetos da lista tanto da lista de ponto de cultura, quanto da lista de fomento, que foram, né, direcionadas a essas vagas, uma a cada 5, né? 20% em ações de incentivo direto a programas, projetos, ações, né? Que se realizem nas áreas periféricas, urbanas e rurais, como de povos e comunidades tradicionais. Eu acho que só pela presença aqui dessa reunião já dá para entender que tem muitas pessoas interessadas nessa temática, o que eu acho que reitera, né, principalmente a relevância, né, de termos essas informações e de também melhorarmos agora no ciclo 2 para que a lei seja cumprida, né? Então, quando vocês virem aquela coluninha da direita, aquela coluninha que em geral tem sim, não, não sei se vocês já viram, já está no final da apresentação, isso significa que aquela linha tem reserva para pessoas que moram no Sebandilha, que moram no Moreira, que moram em regiões afastadas do centro e que muitas vezes não estão lá na lista de selecionados. Seria importante, né, não que a gente só garantisse que, assim, se eu fosse fazer uma defesa, já estou fazendo essa defesa, é dos prêmios para coletivo. Então, seria, no mínimo, interessante que tivesse as cotas resguardadas em todas as suas modalidades, né? Será que o número 2 a gente consegue particionar por 4? Será que a gente consegue particionar o número 2 por 10? Bom, seria muito mais difícil. Então, é aqui que eu vou trazendo para vocês algumas questões relevantes para a gente entrar no assunto que vai começar agora. Tá certo? E aí, deixo aqui meu muito obrigada, me coloco à disposição, porque vocês sabem que agora que vai começar o corpo a corpo, hein? Agora, ó, já estou até tirando alguns horários, já estou levando agentes culturais na biblioteca, tá? Para a gente usar os computadores de lá, montar portfólio e agora fazer isso que eu já venho fazendo,
mas com muito mais fôlego, né? Com o fôlego do Ministério da Cultura, do Comitê de Cultura de São Paulo e mais, com os contatos todos que eu fui criando, desenvolvendo, mantendo, que só tende a florescer daqui para frente, tá certo? Vamos entrar no assunto? É isso. Muito obrigado por ter começado assim o assunto já, digamos, já no ponto, né, que a gente tem que atacar mesmo, com a questão dessa divisão, que a gente tem um dinheiro que não dá para atender assim a todas as demandas, mas como a gente tem que atender aquelas que são mais necessárias para a comunidade, digamos assim, né? Então, deixa eu só terminar o compartilhamento de tela aqui. Stop share. Para compartilhar outra tela aqui. A Deia está assistindo? Ah, que legal, Deia. Obrigado, Deia, pela audiência. Então, vou colocar aqui justamente isso que a Mafia falou, que é a proposta que a gente vem trabalhando juntos aqui, como sempre fizemos, desde da Aldir Blanc, passando pelo primeiro ciclo da PNAB, né? E essa questão realmente dos pontos de cultura e premiação, no ciclo 1, acho que todo o valor destinado da política Cultura Viva, né, foi destinado para a premiação. Então, foi acho que 5 prêmios de 30 mil, foram 150 mil reais, né, ao todo, que até ultrapassou esse percentual de 25%, né, que a gente tem que atender, era assim, 90 e poucos mil, assim, então foi 150 mil. E, nesse sentido, a gente fez a premiação justamente pensando no que você disse, que é não se preocupar no primeiro momento que as pessoas estivessem pensando, pô, tenho que construir um projeto ou tenho que desenhar o meu projeto de uma maneira rápida, porque o ano passado a gente teve essa questão da eleição, né? E com a eleição houve muitas questões. Primeiro, até determinado momento a gente não sabia, isso eu falo prefeituras, o mundo jurídico da prefeitura, não sabia o que poderia fazer para abrir os editais. Por exemplo, você poderia abri-los mesmo naquele momento eleitoral, porque quando o dinheiro chega, ainda não está no período eleitoral, a gente está no momento aqui discutindo os editais e tal, e quando para a abertura dos editais, está beirando junho ali, que é o momento de se abrir o período eleitoral. Então, houve uma insegurança jurídica, a maioria das prefeituras, olha, o que eu faço, né? Abro o edital agora e corro o risco dele não ser divulgado da maneira como deve ser divulgada, porque você não pode usar o site, né, de uma maneira completa, ampla, você só tem a questão lá do portal da transparência e atos oficiais, né? E as redes sociais, então, nem se fala, né? Você não pode usar nada. Você tem que ficar, digamos, só se comunicando pelos meios oficiais, que é, basicamente para nós aqui, o Diário Oficial. Então, naquele momento eleitoral do ano passado, e também a gente viveu isso um pouco lá acho que na Paulo Gustavo também, que foi eleição presidencial, mas foi muito difícil, que era eleição para prefeito, então as prefeituras não... tudo era propaganda, né? Não, a prefeitura não pode fazer uma propaganda em massa, assim, tipo, porque isso pode gerar uma improbidade, né, para o prefeito que está concorrendo à reeleição, no caso, né, e estava concorrendo à reeleição. Então, foi só depois que a gente teve a certeza, não, vocês podem abrir edital no momento eleitoral. Então, abrimos o edital sob o risco, sob pena de não ter a possibilidade de divulgar tanto pela nossa falta de estrutura em todos os sentidos também, né? Não só, e chegou a ter inscritos para as vagas reservadas para cotas? Você fala de pontos de cultura? Ponto de cultura teve. Ponto de cultura não teve porque foram só 5 inscritos, né? Foram 5 inscrições. Não teve inscrição, teve 5 inscrições. E de fomento teve que muita gente, obviamente, se fez a autodeclaração, né, de preto, pardo e negro, preto, pardo. E também naquele momento de discussão acho que você participou da primeira ciclo de discussão,
A gente fez um entendimento naquela época, pode ter sido, acho que não foi um entendimento correto, mas foi o que a gente discutiu, que a gente estava usando como método foram as bonificações, né, os pontos bônus, que, digamos assim, tem que ser usado junto, mas foi uma discussão que a gente colocou na ocasião e por motivos vários, né, até a gente conversei com o Xará esses dias sobre isso, que era, por exemplo, teve muita gente que fez autodeclaração como pessoa preta e parda e negra, mas também tinha acabado de ganhar o edital da Lei Paulo Gustavo, em plena execução da Paulo Gustavo, num período que não tinha ali 12 meses. Então, isso ia confrontar com uma outra questão, que era o processo de cumulatividade de premiação, né? Então, não dando oportunidade para que outras pessoas fossem contempladas, inclusive também pessoas de periferia. E a periferia? A gente teve inscrições específicas para a periferia com reserva de vaga? Foi também, não teve reserva de vagas, porque assim, até então também, Mafê, a PNAB, antes dela ser, digamos assim, de ter a lei em si e de ter o decreto em si, formalizado, finalizado, ainda sendo discutido, havia toda essa questão, tipo, temos que fazer reserva de vagas ou podemos usar bonificação? Ah, vai ser destinado mesmo? Ou seja, havia ainda todo esse processo em discussão. Não era algo que estava ainda pacificado. Então, naquele momento, para a gente que estava discutindo a lei, montando edital, o processo eleitoral, foi, digamos assim, a gente tinha que tomar algumas ações, algumas medidas que depois elas foram, agora é obrigado a reservar a cota, agora é obrigado, entendeu? Então, foram várias questões. Primeiro foi essa, tipo assim, a gente estava no processo, que a gente até conversou, né? Com o carro andando e trocando pneu, né? Que a maioria das cidades estavam, né? E também nas nossas discussões que houve nos debates todos, né? Do edital e tudo mais, quando a gente finalizou o edital, já finalizou com essa questão. Não houve reserva de vagas. A gente fez a opção pela bonificação extra. Ainda não teve. Não teve reserva, entendeu? No passado não teve. Teve a opção por bonificação extra. Aí entraram pessoas que, obviamente, pela bonificação extra, se qualificaram a passar, né? Agora... Uma pergunta, você que tem os dados mais apurados, houve pessoas da ampla concorrência que acumularam projetos que estavam aprovados na Paulo Gustavo, por exemplo, e que acabaram ficando com nada? Teve casos desse tipo? Olha, tirando, por exemplo, projetos aqui que eram continuados, que vem da MPF, por exemplo, que eu me recorde aqui de cabeça, não. Porque, tipo assim, tem essa questão também, né? Foram foram 3 editais num período curtíssimo, né? Teve a Lei Paulo Gustavo II, teve um edital que foi um edital de recurso próprio da emenda parlamentar, que até foi um outro ILE que ganhou, que foi o do Fábio, pai Fábio, não sei se você conheceu, que fica lá na mesma região da casa... Ali. É o Complexo dos Ilês. Complexo dos Ilês ali. Então a gente tem o da mãe Carol, tem o do pai Fábio. Então... Com relação à continuidade do processo, ele não teria que ser... a continuidade não seria, por exemplo, quem lançou o projeto, a Lei Paulo Gustavo, ele não teria que dar continuidade numa segunda Lei Paulo Gustavo, estaria dando... Não entendi. Como assim? Não entendi. Duas premiações diferentes. Desculpa, Amaral, não entendi a pergunta. Você falou que a Império, por exemplo, teve uma continuidade. Sim. Mas ela foi premiada na Lei Paulo Gustavo, né? E deu continuidade na PNAB, é isso mesmo? E na PNAB com o EPA. E até, inclusive, E que também teve no EPA da Paulo Gustavo, e agora tem o EPA PNAB, entendeu? Que assim também, Amaral, tem uma questão, até a gente debateu, Maria Fernanda e eu, sobre uma questão que é a seguinte: projetos como aqui da MPF, que atendem escolas, que atendem uma demanda de pessoas assim, que inclusive estão em áreas periféricas, que inclusive também pertencem a minorias, então atende uma diversidade assim, e são projetos continuados, eles, digamos assim, são projetos que se você interrompe, por exemplo, não
É diferente de eu ter um projeto, por exemplo, até desculpa colocar como exemplo a banda, mas, por exemplo, um videoclipe de uma banda, que obviamente é de uma pessoa que entrou em cotas, ou mesmo, vou colocar outro projeto, outra questão. Oi? Lançamento de livro, tal, que em que pese depois, você até pode fazer uma distribuição escolar, tudo vai depender da dimensão que esse projeto vai atingir também. E nesse aspecto, até me sinto amparado pela questão dos pareceristas, que na verdade nem sou eu que seleciono, né? Teve uns pareceristas, né, que tecnicamente analisam o projeto e me devolveram. Obviamente eu faço alguns apontamentos, justamente questão assim, poxa, o Cirque Soul é de uma área periférica que está atendendo a NPF é um projeto continuado. Sabe, eu faço alguns apontamentos, mas a parte técnica do trabalho são os pareceristas que analisam, né? Então cumulatividade para pessoas cotistas não teve. Na verdade, a gente nem sabe se teve todas as cotas, né? Então, esse problema, por exemplo, a gente ainda não tem. Cumulatividade para pessoas cotistas. Não, de cumulatividade para as pessoas que ganharam projetos. Tirando exceções assim, porque eu me lembro, por exemplo, lembrei, a Casa dos Guardiões, das Guardiãs, por exemplo, elas ganharam um projeto de documentário na Paulo Gustavo. E prêmio depois. E a premiação depois. Mas são coisas distintas, porque a premiação agora, por exemplo, ela está fazendo projeto nas escolas, que é diferente do documentário, entendeu? E se a gente... É o entendimento que é um ponto de cultura, que agora está prestando, digamos, entre aspas, né? Porque não é isso, um serviço público, né? Então, nesse sentido, sim. Agora, individualmente falando, foi isso que a gente tentou evitar nesse sentido. Agora, o que não afasta tudo que você falou, né? Por exemplo, agora nesse próximo ciclo da PNAB, cabe a gente tentar achar uma forma de, agora que a gente tem essa pacificação, olha, tem que reservar cotas, tem que ter uma reserva de cotas, então a gente tem que fazer uma distribuição de modo que atenda esse princípio, né? Se vira, não sei como a gente vai fazer. Sim. E a gente pensa que as pessoas que lidam com esse tema e com a vivência do músico, seja lá qual área de protestar, tem uma acessibilidade maior para enxergar as minorias, né? Sim. De um olhar mais amplo. Sim. Então é até muito louco para mim entender que não existia cota, não estava permitido. A gente tem que ter uma cidade pequena que está sendo reformulada. É um processo. Então, deveria ser um peso, sabe? Porque é uma situação que parece um peso. Nossa, agora tem cotas. E pra gente que luta tanto por essa inclusão, você tem meninas como eu, a gente é preto, claro, Sim. e indígena, que a gente também acaba falando disso, mas outras minorias que nem são inclusas aí, porque não tem pessoas lidando com isso, como cigano, também tem vários outros povos que às vezes estão espalhados com projetos que não são continuados, mas a própria presença daquele instituto já se configura como o povo carrega a cultura em si. Sim. Sabe? Então, se a pessoa se coloca para concorrer fora da ampla concorrência, do sistema de cotas, já não vai concorrer com a concorrência. A disputa... Concorrem ambas, na verdade. Ambas, e se tiver lotão, não ocupa a cota. Não ocupa a cota. Sim. Exatamente. É isso. Não é totalmente em último lugar, mas vamos pensar que é perto da linha de corte. É remunerado. Então, o cotista não concorre só com o cotista, porque para nós já é uma dificuldade. Não concorre com Em alguns outros. Por exemplo, Já há uma dificuldade. você colocou um projeto e o seu projeto foi mais bem votado, você naturalmente é cotista. Nesse caso, outra pessoa vai ocupar a cota, porque você tem uma nota muito boa. Até tem um bom exemplo, acho que até do que aconteceu, assim, me permita falar, do próprio Ilê, que agora eu vou recordando, a gente vai lembrando de algumas coisas aqui. Por exemplo, no prêmio do documentário, né,
que documentário, vocês atingiram o primeiro lugar, justamente por conta vocês colocaram lá a bonificação, né, como grupo e como cota, né, como cota de pretos pardos, né. Então, essa pontuação somada, vocês atingiram o primeiro lugar. Aí, por exemplo, nesse sentido, não foi uma reserva, mas é algo que, digamos assim, Dava para entrar outro. dava para entrar outro, entendeu? Dava para entrar outra pessoa negra mesmo, diferente. Né? Mas é que está também, Mafê, nesse sentido, até agora a recordação que eu tenho da discussão, até o Xará vai me lembrar aqui, Carlinhos Pérez, desculpa, gente, às vezes eu falo Xará, porque é Xará mesmo. Carlinhos Pérez vai me lembrar aqui também. Houve essa discussão da PNAB 1, que, se não me engano, foi até na conferência ou na pré-conferência que a gente teve esse bate-papo, que, usando a metodologia da pontuação, né, a gente alçava um cotista para primeiro lugar, o que, na verdade, excluía talvez um da AMPA, entendeu? E naquele momento, com uma oferta muito restrita de vagas, isso para a gente ia se tornar, naquela situação, meio problemática. Então, no ciclo 1, a gente optou, olha, não vamos fazer a reserva, vamos optar por fazer a pontuação bônus, que certamente alçou algumas candidaturas de pessoas pretas e pardas a serem colocadas como escolhidas, selecionadas. Mas, como eu disse, Mas dava, né? Por exemplo, não no caso afasta. da Mãe Carol, ela ter ganhado tanto documentário como prêmio do Ponto de Cultura. Ou seria já algo que você chama de cumulatividade? O problema é o seguinte, por exemplo, eu vou usar a faixa 1, que é a faixa que até a gente fala de 20 mil reais. Tudo bom, Emily? A faixa de 20 mil reais, porque lá, por exemplo, lá poderia ter entrado um cotista, entendeu? No Voxtab poderia ter entrado um cotista que, inclusive, estava na Paulo Gustavo, entendeu? Que não é tu, Amaral, que é na faixa de 20 mil reais lá, mas que disputou 20 mil reais. O que me colocaria aí na seguinte situação, né? Tipo, era um projeto até de videoclipe também, né? E me coloca na seguinte situação: excluir o projeto, não sei se o que a gente vai ver agora, sou daqui mesmo, ou era o da Casa das Guardiãs, que foi, e o do Reza a Lenda, do Festival de Dança, né? O que me levava a essa seguinte problemática, né? Ter que colocar, certo, naquela situação, um cotista que já havia sido selecionado na Paulo Gustavo, era um projeto de videoclipe para ser colocado no prêmio de 20 mil reais. É uma decisão difícil? É uma decisão difícil, mas a gente tem que tomá-la naquele tempo, naquela hora. Na faixa 2 teve nomes de cotistas? Na faixa 2. Selecionados eu não vou me lembrar agora, porque eu tenho que olhar que são 5, mas tem que dar uma... eu não vou me recordar, são 5 ou 7. Né? Se está todo mundo se inscrevendo, se há representatividade em todos os aspectos, música, dança, cultural, Sim. Ancestral, em todos os sentidos, para que as pessoas que estão inscritas, mesmo sendo que uma produção não seja tão capacitada, mas que tenha uma representatividade, esteja inserida, mesmo que E, na verdade, mas eu não digo nem... a pessoa está se inscrevendo, né? Tem projetos que eu falo por mim, a gente não sabe se tem que já ter uma produção, se a gente pode, como no caso do Caboclo, a gente se inscreveu como um projeto a ser feito, né? A gente não tinha ainda nada. Era um projeto que a gente elaborou, mas que seria um plano futuro. Isso. Como existiam pessoas que já tinham projetos, né? Feitos, escreveram aqueles projetos, porque está tudo bem. Então, às vezes, mas acho que a gente está caminhando aqui. Mas entender que esse ano vai ser diferente. Assim, é importante para a cidade ter uma banca diversa, né? A cidade está sendo premiada, mas por vários aspectos, não só focando no... Eu falo por terreiros mesmo, não só por mim, por todos os outros que existem. Quais estão a par disso? Né? Tem pessoas que não gostam de levar esse viés cultural.
Porque não é só o terreiro, por exemplo. Tem gente que tem terreiro, mas gosta de focar só na parte religiosa. Sim. Mas tem pessoas que têm e gostam de focar na parte cultural, de levar mesmo a dança, a comida, né? Que aí sai um pouco só do terreiro ali do cenário, mas está levando um legado, a palavra, mostrando o que é, né? Mas a questão que eu falei não é nem, só um pouquinho, não é nem a qualidade do projeto, de como ele é escrito em si, que diferenciou. Eu falo no abrangência mesmo. Por exemplo, o festival de dança está envolvido, sei lá, 100 pessoas, né? Um festival, entre gente que vai trabalhar, entre gente que vai participar, entre gente que vai assistir. E num videoclipe, eu digo assim, está envolvido 5, 6. Então, nessa questão é que, para a gente, às vezes, digamos assim, os princípios se confrontam, entendeu? Ah, mas tem o princípio tal que você tem que levar em conta, mais... Então não é nem qualidade. Eu acho que tudo isso, por isso que existe esse portfólio, né? Vocês têm, Sim. para poder fazer uma análise se esse local já existia, se já prestava Sim. serviço para a comunidade, para não haver na hora de O seu projeto tem um bom exemplo disso, né, Carol? Por exemplo, era o primeiro projeto de vocês, era um projeto que até acompanhou um pouco, a Emily estava envolvida nisso, que foi escrito, foi a Bárbara que escreveu, tal, com bastante ainda dúvida que a gente foi conversando ali, né? Então, não é exatamente é o que ele representa. Deixa eu só deixar o Xará falar. Xará, por favor, senão a gente tem a questão Só quero esclarecer uma coisa em relação ao programa EPA aqui da MTF. Sim. É um programa que a gente faz desde 2018 e gratuitamente. A gente traz as escolas aqui, conta a história do menino, né? E daí faz um tour pela cidade. Então, as fotos antigas que eles veem aqui no Datafolha, eles vão ver depois como está no atual hoje. Aí, o que acontece? Quem que vinha aqui? Lelicito, Altina, o Manuel aqui, Paulo Freire veio, mais uma aqui não me lembro. Porque é o seguinte, era um programa que eu levava para o secretário de Educação, mas eles não se sensibilizavam e tal. É difícil o acesso. Aí eu ia nas escolas, conversar com as diretoras e conversava com eles. As que se interessavam, traziam os alunos aqui, marcavam uma data do dia e a gente fazia isso gratuitamente, sem custo nenhum, sem recurso nenhum. E vamos continuar fazendo se não houver recurso. Né? Aí o que acontecia? Eu falei, eu quero que as escolas da periferia tenham prioridade para seguir, porque elas não viram, e é as que mais necessitam quando você pensa em despertar o sentimento de pertencimento na cidade. O pessoal da periferia às vezes não tem tanta não tem regularmente no centro da cidade, então não vai conhecer a história, não sabe, não tem nem ideia que seja isso. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Aqui nós precisamos de dinheiro. Por quê? Porque tem que ter ônibus para trazer o pessoal. Tem que ter um equipamento melhor, tem que ter um monte de telão, né? Data show. Aí, o que nós fizemos? A gente fez um projeto em 2023, escrevemos em 2023 e ele foi aprovado. Não vou lembrar porque é muito nome, seminário. Sim, teve LPG e depois PNAB, Era o Jorge, né, que ficava nessa parte. Não, a gente fazia metade. Porque era é que foi muito edital um atrás do outro. Né? Esse foi aí, muito. no caso, fui eu que escrevi mesmo, porque era eu que fazia, né? Então, tinha a noção melhor. Aí, o que acontece? Ele foi aprovado, beleza. Tinha a anuência do secretário de Cultura, só que, o que aconteceu? 2024 foi ano de eleição, né? Isso, ano de eleição, quando era para executar. O secretário que acordou comigo, deu a carta da vez falando que ia cumprir, ele saiu para ser candidato para vice do Paulinho. Sim. Quem entrou não entendia o que estava acontecendo, nem na educação normal, quanto mais esses projetos do terceiro. Acabou acontecendo o quê? Eles não disseram. Eu poderia pegar os caras daqui, as escolas daqui, trazer eles aqui de qualquer jeito, fazer
fazer e falar, tá aqui, ó, acho que era R$10.000. Os R$10.000 está aqui, ó, eu fiz 10 palestras, tá tudo certo. Talvez pudesse. Só que eu não estava atingindo o meu objetivo. Então eu conversei com ele e falei, ó, como pagaram atrasado, porque teve um monte de problemas burocráticos, e a gente tem 12 meses para fazer, eu vou aguardar, se não tiver oportunidade, eu devolvo o dinheiro. Mas quando entrou esse secretário, com essa administração, conversar com o Sandro Mauro. na hora o olho dele brilhou e ele efetivou. Não sabe quantos alunos nós já atendemos aqui nesse ano? De comecinho de maio até começo desse mês, 850 alunos. Vieram 17 escolas aqui. Você falou com seus filhos, né? Tiveram aqui. Isso aí é. Então, ó, veio Cibandilha, veio Moreiras, veio Granada, né? Milinha Borba, veio Miba, que era perto da casa dos seus pais. Quer dizer, todos os bairros vieram, nenhum do centro até agora, que é perfeito, que é o que a gente queria. E o projeto, gente, ó, só para vocês entenderem, era para 10 escolas, o curso dele. Já vieram 17, e nós estamos fazendo da mesma forma, sem precisar de mais recursos, sem pedir mais recursos. Entendeu? Então, agora é o seguinte, o ano que vem, se não tiver continuidade, esse projeto pode morrer. Não vai morrer porque enquanto eu estiver aqui, eu tenho prazer em contar. Mas e aí? Amanhã não é meu, né? Amplitude, é uma né? Associação. Amanhã entrar outro aí, Que atinge, talvez né? Tenha vontade, mas talvez não tenha o conhecimento para contar essa história. Eu não sei se o projeto vai se manter, que é uma pena, né? Se um povo não reconhece o passado, como que ele vai? É uma árvore sem raiz, né? Se mantém a longo prazo, né? É isso, só para esclarecer, porque falou, ganhamos de novo. Não, ganhou uma vez só. É que nós estamos fazendo independente de ter ganho. Aí o que aconteceu? Como o dinheiro ficou para esse ano, eu retirei a inscrição do ano passado e eu nem concorri com o projeto. Porque eu falei, eu já tenho dinheiro que não foi usado esse ano, vou usar o ano que vem. Para não ficar com duplicidade de pagamento do mesmo projeto. Mas a gente tem eu que levantei a dúvida quanto à continuidade, eu não sabia se era permitido isso, né? Sim, é permitido e bem visto. É óbvio que a continuidade assim, de projetos que realmente façam diferença, né? Eu acho, né? Sim. Não, agora, com relação à relevância do erro, fica bem claro. Emily. Eu vou continuar fazendo independente de ter recursos. Eu acredito que muitas instituições fazem isso. Agora, Que às vezes não é destinado para a população. como os ilês vão fazer o que tem que se fazer na cultura afro, independente da verba, porque essa é a nossa vida. Se você não quiser, E a premiação tem para premiar isso. lógico que facilita, porque daí, ó, dá para botar uma plantinha aqui, dá para pagar um cachê para fulano que vai cantar tal música, né? Mas a gente continua fazendo com dinheiro. Sim. São sonhos que a gente tá? Independente dos recursos que vocês veem. Sim. E a sua... Emily, manda ver. Isso devia ser dar um projeto da prefeitura e ela contratava ele. Gente, só deixa eu passar a palavra para a Emily, que senão... Desculpa começar. Fiquei muito feliz, eu fiquei um pouco cortado, mas eu acho que é um comentário, não necessariamente um apontamento, acho que é uma reflexão sobre essa questão em relação das cotas e desses artistas que são pequenos e que não têm ainda uma oportunidade. Não tem uma oportunidade de construir um festival. A gente precisa pensar nessas pessoas. Porque todo mundo começa do zero, todo mundo começa de algum lugar. Eu acho que se a gente focar talvez só nessas grandes coisas, talvez porque movimente mais gente, a gente não vai estar dando oportunidade para essas pessoas pequenas para crescer de fato, de verdade. E aí isso não faz sentido. Acho que quando a gente pensa em políticas públicas, a gente precisa pensar para todo mundo. E principalmente para esses artistas, por mais que eu acho que todo mundo conhece a realidade, a maioria conhece a realidade dos artistas e todos aqueles que produzem cultura do nosso município, que não tem sentido nenhum. Quando tem, a gente tem que ficar brigando por pouco, por miséria, mas eu acho que de fato, a gente precisa saber separar quem de fato já tem esse preparo e para quem de fato precisa dessa ajuda, precisa, não digo uma ajuda, mas é um olhar incentivo. maior, né? Eu acho que
melhor, teve contatos para conseguir escrever de alguma forma. É importante a gente falar, a gente mais como sabe, né, o artista ele não está se expressando através da língua, tem muitas outras coisas que estão envolvidas. Então, quando a mãe fala sobre a gente ter uma bancada mais ampla, uma bancada mais diversa, eu acho que a gente precisa pensar em diversos pontos. E principalmente para quem a gente está fazendo a política pública de cultura. Então, a gente não faz sentido a gente ter uma cota que não seja, de fato, efetivo para as pessoas que pertencem a ela, né? Não faz sentido algum. Eu acho que a gente precisa pensar, isso precisa estar pautado. A prioridade, claro, desses festivais, mas que a gente pense também para essas pessoas pequenas, fora das cotas. Eu acho que cota é uma coisa e a gente está discutindo sobre essas pessoas que fizeram, essas pessoas que precisam de incentivo, como uma das coisas que a Mafija faz, de oferecer orientação para escrita. E eu acho que é importante a gente visualizar elas nesse processo também. Talvez elas não tirem as melhores notas, mas o que ela realmente representa, tanto histórico. Eu fico até tranquilo para analisar nesse sentido, Emily, porque assim, justamente essa pessoa que concorria a cotas, tá? Como eu te disse, ela já tinha sido premiada na Lei Paulo Gustavo, até como era da Paulo Gustavo, a gente fez essa questão, né, de dividir em, acho que foi faixa de valor, a gente dividiu, ou foi, não foi, era audiovisual, né, então foi produção de videoclipe, foi mais prêmios, acho que foram 28 mil reais. Então, naquela ocasião, foi justamente a ocasião que os artistas, em geral, mais, acho que se beneficiaram e tiraram proveito, porque pelo menos umas 11 bandas, né, entre que fizeram videoclipe, as que fizeram depois até álbuns e tal, e depois formaram outras bandas, e agora, por exemplo, a gente vê um festival de bandas com 15 bandas, que vai acontecer agora, e outros que já aconteceram, formadas naquela ocasião que... Então, assim, é lógico que a gente vai aperfeiçoar bastante agora essa metodologia de cotas, até porque agora a gente tem esse direcionamento de como dividir melhor, de como fazer, que a Maria Fernanda muito bem falou, né, de não colocar números pares, colocar, né, essas coisas, não sei se é isso, o número par, mas dividir de um número que seja possível atender. Então, pode, desculpa. Uma das coisas que eu queria ir na direção do que ele apontou é o artigo 3º da Lei Cultura Viva, gente, porque aquele estava lá, que é beneficiária a sociedade em geral, mas prioritariamente os grupos com reduzido acesso ao meio de fruição, de produção, aqueles casos em que esteja configurada a extinção daquela manifestação cultural, tudo isso, os vulnerabilizados. Então, esse que é o prioritário, não é festival, não é projeto que é de escola, não é gente que já está caminhando. Mas o que eu disse é assim, Fê, o festival, só um pouquinho, para não ficar também eu parecendo aqui que foi beneficiado pessoas, né? Quando eu falo do festival, tanto no caso de música, quanto no caso de dança, ou como no caso do festival de cultura afro, né, que foi lá, ou no caso, né, a gente está falando das pessoas que, assim, é que é difícil falar daqui de Mairink, porque a gente pegou no momento que a gente não tinha basicamente nada. Todas as manifestações, está aqui o Xará para me ajudar a lembrar disso, e pode perguntar para o Ctrl Zé, ninguém estava aparecendo. Era assim, a gente em 2020, se eu falasse em 2020 que agora a gente teria circo, que a gente teria, sei lá, que a gente teria 10 bandas na cidade, que a gente ia ter um festival de música, que a gente teria um festival de dança na segunda edição. Cara, em 2020, porra... Quando o Mãe Carol, no primeiro Lei Aldir Blanc aqui, a nossa questão era saber, será que esse dinheiro não vai chegar? Então, então, a gente está no momento agora que eu sou muito feliz de debate, assim, cotas, divisão, como a gente faz. Mas, cara, para mim é motivo de orgulho, porque todas as manifestações culturais emergiram do nada. Desculpa a modéstia aqui, a falsa modéstia, que eu não tenho mesmo. Mas em 2013 a gente fazia um manifesto cultural, Xará? 2015, manifesto cultural, em que estava lá alunos, que hoje alunos eram Minofários, estava lá o Ctrl Zé, estava lá o Pátia, estava lá todo mundo, hominídeos, nós, a NPF,
existe, mas Gente, na época não tinha nem nome. a MPF estava, Xará, A gente foi fechado aqui. Foi fechado. Recebe uma faixa, MPF, que é a defesa do horto. Né? era, A gente, gente foi fechado aqui durante alguns meses. Cara, eu acho que é muito importante a gente reconhecer esse trabalho, mas eu acho que a gente também não pode ficar, claro, que a gente precisa reconhecer, valorizar quem lutou, mas a gente precisa também olhar para o futuro, essas pessoas que não estavam lá atrás, mas que estão aqui hoje. A gente não pode, eu acho, Justamente. que talvez colocar em patamares diferentes, porque a gente não está tirando a importância de todo o trabalho que foi feito hoje, de tudo que nós conquistamos, todo mundo aqui juntos, todo mundo como agentes, como produtores, eu como vereadora, você como servidor público, todo mundo que fica ali cobrando. Só que eu acho que não tem como comparar as coisas. Acho que a conquista, parabéns, foi uma coisa que é obrigatória. Benedita da Silva, governo Lula, toda a luta do povo, todos aqueles que votaram no PT, todo mundo que fez essa luta, legal. Chegou esse recurso. Agora, a gente precisa começar a pensar também talvez no futuro. Muito legal, acho que a gente precisa ter a continuidade sim desses projetos, mas para além disso, a gente não precisa só se bastar com o que a gente já tem, entende? Não, E nunca. Eu acho precisa também que... pensar não é só porque a gente conquistou uma luta que já basta. Então, a luta das cotas é tão necessária quanto lá atrás você e todos que estão aqui lutaram para edificar e consolidar essa política pública. Ah, sim. E até eu fico feliz de você ter falado disso, porque, por exemplo, a própria mãe Carol... É para saber assim, aquele negócio de onde vem, como que vem isso, para aqueles que estão chegando agora, entre aspas, saibam que isso aí não é de hoje, que foi uma conquista. Não que isso tenha mais valor do que os atuais, pelo contrário, né? Mas é importante saber que precisa dessa luta e ter mais pessoas engajadas, e não só quando tem digital, porque é a gente que constrói essa... Assim, em 2013, 2010, né? A gente pensa que existiam tantos outros grupos que também não se uniam a tantas manifestações, justamente por conta da inserção, da falta de inserção e da pluralidade dos grupos negros. As pessoas faziam manifestações, cada uma dos seus cantos, né? Ou quando tinha alguma coisa que poderia ser liberada, uma caminhada para tal terreiro, uma manifestação de dança que às vezes a pessoa nem poderia fazer e faria ali um grupo escasso. Então sempre existiu mesmo, assim como os grupos de 2013, sempre existiu. Aí a questão é olhar um pouquinho mais amplamente agora, embora eu acredito, sim, a gente olhando, eu não olhando por fora, né? Muita gente foi contemplada durante esses anos, né? Aí agora é onde a gente pode alcançar mais pessoas. por exemplo, Dona Catarina. Eu lembro que até na Lei Paulo Gustavo, a gente foi lá. A gente foi na Portas Abertas. Só que aí é uma questão também, gente, que como tudo é uma construção, como tudo é uma construção, as pessoas... Isso. Foram várias. E eu digo assim, é muito peculiar a gente analisar a nossa cidade aqui, e não dá nem para comparar. Claro, vão ter outras cidades piores, umas que estão no mesmo nível que nós, mas a nossa realidade aqui é assim. A gente estava, em 2013, começando um processo do Sistema Municipal de Cultura, que infelizmente em 2017 foi interrompido, e que a gente só volta em 2020 forçosamente, porque a gente sabia que poderia receber dinheiro. E aí a gente volta, e aí muita gente vai chegando, vai aparecendo, os novos vêm, isso é muito legal. Agora a gente está no outro momento, que é o quê? Vamos, né, dar o passo seguinte, que é ir consolidar isso mesmo, que a gente não está consolidado. Desculpa, pode falar, Thaís Dantas. Quase que eu falo Moura aqui. Normalmente, quando eu venho falar, é para dar uma resumida, e é uma resumida mesmo. Ai, não sei. Porque hoje é sexta-feira, 4h da tarde. Aí né? tem que ver a planilha ainda, gente. Vai. Então vamos lá, só para a gente resumir só qual é a discussão, qual é o ponto que a gente precisa chegar. Porque está aqui, ali, qual é a dúvida, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado para a gente finalizar essa discussão. Segundo ponto, os novos, que novos? Quem é essa galera que está chegando? Porque a gente está aqui na audiência pública, esses dias teve outra, tem reunião, tem parará.
essa galera não vem. Eu falo de boca cheia, e eu falo de boca cheia porque a gente já cansou de fazer reunião 7 horas da noite. A gente já cansou de fazer reunião 7h30 da noite. E eu falo sem medo de errar, que hoje parte do departamento de cultura que a gente pode falar na nossa casa. E o Carlos está lá, recebeu, meu nome dos meninos? O hip hop? Que foi lá para te agradecer? O Luan... Foi lá, o outro menino foi lá também. E essa galera sabe que a porta da nossa casa está aberta 24 horas por dia. E assim, gente, de verdade, a gente que está desde o começo, a gente está cansado de ir atrás dessa galera. A gente já está em que ciclo, em que edital que a gente já vai entrar? É a ponto da gente ter que ficar correndo atrás dessa galera? Não é, cara. Esse povo precisa se atentar e vir atrás. Tá? A gente está num momento hoje de uma discussão que era para a gente estar finalizando o processo aqui. E daqui a pouco essa galera pode vir e pode reclamar. Só que está aberto para discussão todos esses dias. Poxa, 3 horas da tarde é difícil pra cacete. A gente é muito privilegiado de poder estar aqui. Eu, inclusive, daqui a pouco já tenho que sair e tenho que voltar a trabalhar. Mas o grupo está aberto. Essa galera podia ter mandado todos esses dias esses questionamentos. Por que eu pontuo isso? Porque eu tenho certeza que, como das outras vezes até agora, coisas de tempos atrás, daqui a pouco essa galera vai vir e vai pontuar que não gostou disso, não gostou daquilo, não gostou do outro. Pontuo sim que esses novos precisam aparecer. Porque quando acontece reunião, é só os velhos que estão aqui. É só os velhos que estão. A gente chama, a gente coloca no grupo, a gente abre a porta da casa. Tá? Quantas vezes a gente recebeu gente que ficou lá em casa uma festa, sabe disso? Pessoas saíram lá de casa 11 horas da noite tirando dúvida, o Amaral também sabe. E tá aberto para receber. Só que não dá para a gente ficar indo atrás. Não faz parte do trabalho. Esse pessoal precisa aparecer. Porque daqui a pouco isso aqui vai fechar a discussão, vai fechar todos os apontamentos, vai ser enviado, beleza? É assim que vai vir o povo reclamar. Pudesse ampliar a forma de pensamento. Na minha posição de fala, não falando por mim. Qual que é o problema das fotos? O que tem? Vocês entenderam um pouquinho mais. Eu assisti o vídeo pela cultura, os dois últimos, né? O primeiro não sim. Até para as coisas, que às vezes fica tudo muito complicado. E aí eu fiquei sabendo que ia ter mais uma reunião, e aí eu vi Perfeito. Como uma pessoa que já me inscrevi há alguns anos nos projetos. Em relação a essa galera que está na periferia, os minoritários, eu não sei a forma que é feita a divulgação, nem sei tanto. E quem são essas pessoas, na verdade? A gente percebe que vocês estão trabalhando muito. É que assim, a gente faz... Às vezes falta, agente cultural, que talvez não seja só um problema. Posso falar uma coisa? Só sem querer... até para eu pular para o assunto da planilha, gente, senão a gente não vai... Vou só uma coisa, que também acontece, mas eu estou falando que é só isso. Mas assim, a gente está num momento que é muito inicial. Então, há um edital. O edital há concorrência. E a gente já teve casos, né, de chega pessoas assim, do mesmo grupo, do mesmo convívio ali, do mesmo convívio. Você fala assim, olha, poxa, o fulano de tal participou do edital tal, ano passado fez tal coisa. Você não está sabendo? Como assim não está sabendo? Mas é do mesmo convívio, do lado, as pessoas se vê todo dia. Então, a gente ainda estava no momento em que as pessoas, assim, quem sabe de todas as coisas, né? A gente, obviamente, precisa de uma equipe maior, e nisso eu agradeço a Mafê que ela vai atrás das pessoas, não é uma iniciativa na porta. A gente já, tipo assim, eu pego o contato, eu mando mensagem para as pessoas, falo assim, ô Espoleta, ô fulano de tal, você não vai... Isso é da minha de praxe, faço assim. E também acontece... Não, é que assim... Mas acontece o seguinte, também a gente tem que criar meios, né? E um meio que a gente criou foi o grupo de WhatsApp, que é pedido pela lei a gente criar os nossos meios, né? Então, tudo isso a gente vai ter que se acostumar que conforme a gente for crescendo, melhorando o processo, a gente vai melhorando outros, por quê? Porque a gente está no momento ainda de
pouca oferta de vagas, então às vezes nem todo mundo que sabe avisa, todo um outro que sabe. A gente que está aqui vive uma estrutura ainda meio precária de atendimento e tudo mais, né? Pô, em casa não dá para atender as pessoas a conforme, a contento, de uma maneira legal. Mas enfim, agora vamos para assim, passar até pelo que a Maria Fernanda falou. Eu acho eu acabei de abrir a planilha agora na reunião. Tá conseguindo ver, Tocha, na reunião? E aí, Mafê, acho que lá em cima você falou que é formação, criação, produção de eventos, onde havia essa distribuição. Legal. Cotas ali sim, Legal. Perguntar se tem periferia, mas embaixo, cultura viva, que é o que interessa mais a mãe Carol, Isso. aí lá precisa ter cotas também. Tá, aí no caso Cultura Viva, até você falou da questão da premiação, vamos começar por essa que é importante. Aqui, no caso, o ano passado a gente não previu a questão dos projetos continuados, né, que só pode ser feito por CNPJ, tá? Questão de projetos continuados, edital de projetos continuados, só entidades com formalizadas que podem participar. Então, ano passado, a gente optou até pela premiação, porque se a gente opta por fazer parte de um valor para premiar projetos continuados, primeiro, projeto continuado demanda um valor que não é tão pequeno, 30 mil, 40, até 60 a gente podia. Só que aí a gente não conseguiria também ia dar prêmios menores para outros, ou seja, ia ficar uma coisa não uniforme, né? E a gente ia privilegiar uns com um valor maior, outros com um valor menor, outros não iam ter possibilidade de participar, outros... Vamos dar prêmio para todo mundo. Então ficou dizendo, prêmio, 5 prêmios de 30 mil. E isso foi. Esse ano, o pensamento, até então, que a gente conversou depois em outras reuniões, poxa, a gente, será que não deve fazer projetos continuados também? Porque a gente tem esse caso da MPF, a gente tem o caso, sei lá, da Margarete, por exemplo, que é CNPJ, né? E também tem projetos continuados. Né, caso das guardiãs. Então, será que essas pessoas não vão entrar no edital de projetos continuados? Só que é que eu pondero, né? Projeto continuado, pagando quanto para esse projeto continuado? Aqui, 2 de 30 mil. Não sei, 2 é um número que você já... É um número que não dá para aplicar as cotas. Dá para aplicar cotas reais. É isso. Então, resumidamente, é o que a gente tem que pensar agora. A gente tem 3 opções aqui, 3 opções não, tem 3 metas basicamente aqui, vai. Projetos continuados, né? Bolsas e premiação. Vamos colocando assim, que foi o que a gente discutiu a princípio, né? Projeto continuado, bolsa e premiação. Se a gente opta por fazer premiação novamente, que para mim, gente, eu estou aqui para fazer o que a demanda me pede, não estou aqui para colocar isso aqui, é meramente ilustrativo. Então, eu até peço sugestão nesse sentido. O que seria um bom valor de premiação, um bom número de vagas, certo? Essa é a primeira pergunta, né? Porque eu imagino assim, se é premiação e que atenda, e 15 mil talvez não seja um valor suficiente, talvez algo em torno de 20 ou 30, mas aí a gente vai ter que tirar de outras questões. Né? Premiação, o número de prêmios, eu já não sei, a gente pode discutir aqui, mas tem que ser de 30 mil, porque quem vai receber agora não recebeu da última vez, e vice-versa. Quem foi premiado na última não vai poder se inscrever novamente e levar, só se não tiver nenhum inscrito, e eu estou me comprometendo a ajudar os pontos de cultura a se inscrever. Então, 30 mil pontos de cultura, e aí vamos botar esse número aí, porque um só, 2, a gente vai fazer como? Um para cota étnico-racial, indígena e periferia e um para concorrência, como que a gente faria? Mas assim, é lógico que a gente vai tirar de algum lugar, e é lógico que vai ser da cultura viva, mas o que eu estou falando aqui, que eu fiz toda uma apresentação em cima, é da importância de novos prêmios, porque não é só porque o pessoal do centro conseguiu ser premiado, que não tem gente lá na Dona Catarina, que não tem gente no seu Bandilha, que não tem gente no Oriental, que eu estou em contato e que eu auxiliaria a inscrição. Então, assim, eu acho injusto colocar um prêmio de 15 mil. Isso é uma das coisas que eu falo. Porque, assim, tem, como nem você fala, tem entidades com CNPJ, entidades de CNPJ não devia nem receber esses 30 mil. Aqui
certo, toda a documentação correta. Há muitos anos. Entende? Então, isso tudo precisa encaixar aí e não dá para colocar. A gente está no segundo ano de 5. A gente está no quê? No começo desse político. Então, é um momento de estruturação, um momento de formação, para a gente não sair fazendo concentração para quem já tem dinheiro e pulverização para quem nunca acessou nada. É isso. E além das cotas na cultura viva, porque não está aparecendo na planilha. Precisa ter, gente, todas as linhas. Vai aparecer porque a gente vai colocar agora. E no sentido, assim, de premiação então a gente vou ver se o Xará quer pontuar nesse sentido, porque é isso, gente. É uma decisão que a gente tem que tomar, porque da outra vez foi sempre depois, né? Da outra vez foi isso. Mas agora a gente vai ter que fazer projetos continuados também. Tudo bem, podemos fazer, né? Mas essa é a questão, a gente vai ter que definir agora, porque, veja bem, é muito mais simples para nós, enquanto poder público, falar assim, vamos fazer 5 prêmios de 30 mil. Tranquilo. Por quê? Para a gente, depois é o que você falou, não tem que cobrar a prestação de contas daquela pessoa. Obviamente, né? Eu falo para o pessoal do departamento, falo para o Elias, né? A gente está até fazendo isso, e eu fiquei feliz que até o prefeito Eduardo foi visitar ao pessoal do Instituto Granada. Então, nesse sentido, é importante esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento que a gente vai fazer, tem que fazer, é importante. Mas para a gente é muito mais simples. Então, se for essa opção, ótimo. Se for a opção, vamos fazer 4 de 30 mil, que já daria 120. Então, a gente já teria cobrindo o PNCV. Só que a gente não estaria contemplando edital de bolsa, que foi uma até colocação, acho que sua, da primeira vez, que eu não sei. Tem priorização, cobertor curto, né? Né? Porque eu acho que é isso, né? Então, da parte do poder público, é algo que, para a gente, digamos, nos deixa mais tranquilo no sentido de que o projeto também, projeto continuado, tudo bem, a gente vai ter que obrigar todo mundo a já ter um projeto continuado, né? E bolsa também, o que a gente havia pensado, discutido a princípio, até tem uma coisa que é interessante, bolsas mestres e mestras, né? É um valor mensal de R$ 2.100, né? Que você paga a uma pessoa para cumprir funções artísticos culturais nas escolas, né? Que para a gente é interessante também, né? Poxa, você terá 4 desses mestres e mestras para poder cumprir, por exemplo, uma Carol, que fosse, ou sei lá, o Pérez aqui, ou a Luana lá, para cumprir funções, que é o que eles já estão fazendo, né? Na medida, né? Eles recebendo para fazer isso. Mas é o que a gente está discutindo aqui. E eu coloco esse debate e vou colocar só durante mais 10 minutos para decidir. Né? Premiação. Fazemos 4 premiações de novo? 4? Né? Ou 5? 4 daria para segurar uma cota. Acho até 5, fazer a mesma coisa que ano passado. Acompanhando de perto na nossa cidade. Então, eu já resolveria uma questão. Quanto sobra disso aí a gente precisaria ver, mas pelo menos 30 mil. Então, por exemplo, Carlinhos, ou a própria Luana, ou para a Margarete levar o projeto de 12 meses, 30, desculpa, muito pouco, não dá. E aí a gente tem que ver, seria outra linha dessa planilha, o que não pode ficar o quê? Repetir os problemas do ano passado. E mais, aqueles 2 meses só de inscrição que eu não consegui nem divulgar para quem já só fiz. O que eu consegui é o que eu já estava fazendo. E eu 2 meses? 4 de 5, é bastante, vai, gente. 2 meses, 60 dias corridos, da divulgação à lista de contemplados. Então, assim, eu preciso de mais tempo para trabalhar, gente. É isso. Que assim, mas foi a gente também, que eu te disse, ano passado, sim. É que ano passado, se não fosse feito nesse período, não seria feito no ano por conta não seria eleição. eleição, Foi uma situação diferente. Sui generis. Aliás, infelizmente, assim, gente, Aldir Blanc, pandemia. Paulo Gustavo, eleição presidencial. PNAB ciclo 1, eleição municipal. Na presidencial, a gente teve que esperar as questões do Bolsonaro
ter lá suspendido a lei, aí quando foi no final do ano, não fosse a Carmen Lúcia, o STF libera. Quer dizer, a gente espera esse ciclo 2, talvez no terceiro, viver um momento de paz, que a gente consiga trabalhar de uma maneira, né? Mas, enfim. Eu olho, mas não olho tanto. O ano passado Foi? eu olhei, mas as meninas não estavam. Eu falei, não, você não vou tolerar, já foi tão cansativo no caboclo, no estado, vamos entregar primeiro, porque é um desgaste psicológico. Sim, é um desgaste assim demais para quem está fazendo o projeto. Bacana, né? Mas, enfim. Olha, Olha, 4 a gente consegue resguardar. Os indígenas já vai ser difícil, porque isso vai ser uma fração. PCD também é mais difícil, mas acho que as pessoas negras têm que estar preservadas. 3, né? PPP, PCD e indígena. Os 3 são fundamentais. Então, o da periferia, na verdade, não é nenhuma vaga reservada, são 20% que eles falam. 20% do recurso destinado lá. Então, isso aí que acontece. Na hora da seleção mesmo, né, tem aquelas pontuações, não a pontuação, mas tem o critério, né? O critério que é, eu não sei se é H, F, G, não é os bônus, mas o critério mesmo de localidade, da avaliação, que aí que eu falo, que a gente, parecerista aí, que também a gente entra, né, falando, olha, essa é uma área vulnerável, essa não é, essa aqui é mais densa, a outra não é. Então, esses 20% a gente tem que estar, né? Tanto que, por exemplo, vamos contar, se a gente contar a Casa dos Guardiãs e esqueço, Circo Soul, cara. O Circo Soul e o Instituto Granada já foram as 3 periféricas que a gente conseguiu atender, que foi aqui a IPF, depois o Pátio, né? Mas foram as 5 e essas 3 nas regiões periféricas atendendo. Então, se for 90 mil, né? 3 vezes 3, 90 mil, que já dá 20% ali, a gente conseguiu contemplar. Mas o fato é que esse ano a gente precisa. Então, eu imagino, Mafê, 4 vagas aqui, até preciso fazer as contas, dariam 120 mil reais. Né? E aí nessa questão aqui de formação, criação e produção, porque daí já retira os outros aqui, né? Cultura Viva, né? Não é possível, ou Cultura Viva, premiação não, de volta. As bolsas aí, o valor que está ali não seria valor de bolsa. Bolsa é o que eu estou ganhando para fazer isso aqui hoje. Isso, 10 mil anos, 10 mil anos. Não é 500 conto, não é 2 mil reais por mês. Ou melhor, 2 mil reais uma vez só no mês. Toda semana pinga na minha conta, entendeu? Isso que é o problema. É valor alto para uma pessoa só. Certo? Na verdade tem a ver com isso mesmo, o atendimento da pessoa em locais públicos, em escolas, tá? Você fazer ações socioculturais mesmo. O mestre ele recebe para fazer o trabalho que é similar ao que tu faz, né? Eu acho um valor baixo para a bolsa. Acho que deveria pensar ali no outro olhar que que a gente não vai fazer, na verdade, porque a gente optar, não dá. Então, o que eu digo assim, o que a gente estava pensando aqui de bolsa era bolsa, na verdade, de circulação, que é aquilo que eu falei para você, uma bolsa, um edital que fica aberto permanentemente, né? E aí, permanentemente, por exemplo, aparece lá uma feira literária em que é interesse e tal. Então, ficaria durante o tempo todo, o ano inteiro, que vai se inscrevendo conforme a demanda. Mas, esquece, pensemos na premiação nu e cru aqui, então, né? PNCV é 95 mil. A gente calculando aqui com essa que a gente tinha feito, tinha dado 102, né? Mas, claro. Sim. E as pessoas que não têm CNPJ, pontos culturais, ela não teria uma abrangência muito grande dentro dessa premiação. Ou eu estou enganado? É isso mesmo. Produtores culturais individuais ou proponentes com projetos avulsos que não sejam em coletivo por mais de 2 anos, eles não entram na Lei Cultura Viva. Não entra nessa reserva de recursos que a gente está discutindo agora de emprego, entendeu? É outra
Tem muito a ver aqui com o programa, talvez de ação continuada, alguma coisa ali, né? Mas, então, no caso, por exemplo, 150 mil, que a gente ultrapassa, se forem 5, né? Se forem 4, deixa eu ver aqui quanto vai dar aqui, 120, a gente ultrapassa em 14 mil. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Mais ou menos, né? Mas eu já estou vendo que você está tomando decisões em direção ao que a gente estava defendendo, então eu estou super feliz, sinceramente. Na verdade, até a premiação ano passado foi algo levantado, na conferência. A conferência foi assim, participou a Margarete, e naquela ocasião foi o problema colocado. Tipo, no ano eleitoral, como é que a gente corre para um projeto, uma escrita de projeto, como a gente corre para agora, uma mudança de gestão depois, com atrasos e tudo, esses projetos ficam prejudicados. Então, a premiação nos livrava desse problema e solucionava outros vários, na verdade. Que vai ser o mesmo caso agora. Só depende dessa decisão de se por 4 faz a gente ultrapassar. A gente vai ter que tirar lá de fomento, né, de ações gerais. Que, por exemplo, a gente coloca aqui, no caso de criação 5 em ampla concorrência, a gente poderia deixar só 3, que daria 6 no total aqui, que é criação. Ficariam todos com 6. Todas as faixas ali com 6. Formação, criação, produção de eventos. Vamos ver como é que fica aqui. Tem que fazer oficina comigo, hein, gente? Porque tá vendo que tá apertando a coisa aqui, né? Não vai, né? Ó, aqui tem que sentar agora em setembro. Aqui que tá errado. Peraí, deixa eu só acertar aqui. Aqui estão 6 335, acho que subiu um pouquinho, 380, tá? Aí, a gente vai acompanhando aí. Eu acho que é isso mesmo, são 240 mil. Bom, já tá ótimo, porque aqui ficou só um saldinho de 1.000. É isso mesmo. seria no mínimo 93 mil, né? Daqui a 267 para ações gerais. Né? É o mínimo obrigatório. Ó, aqui, ó, ações gerais é onde você se encaixa, tá vendo? Ações gerais, tá vendo? Início da tabela. Já, por exemplo, a Carol, o MBS, ó, pura viva, tá vendo? Então é isso, ó. Mexendo, pondo, puxa ali, estica aqui, bota lá. Nas modalidades lá em cima de ações gerais. Deixa eu ver se tem alguém questionando alguma coisa aqui no grupo. Se o Hugo quiser falar alguma coisa, só abrir, tá? Dá um toque aí que a gente está ouvindo, tá bom? Se não estiver conseguindo acompanhar. Não, tá aqui, tudo bem. Tá tudo bem, estou escutando aqui, tá? Legal. Aí, então, nas modalidades fomento cultural, estou lá, formação. Ficaram 3 vagas na ampla concorrência e as outras 3 divididas, né? PPP, indígena, PCD. Prêmio de R$12 mil, que é formação. Formação é oficina, palestras, coisas a serem aplicadas, né? R$12.072 mil. Aí, criação também são 6 vagas, né? 3 ampla e 3 dividida ali. R$8 mil. Criação, livro, CD. Eu ia falar, nossa, vinil, tá? Música, fita cassete, tá, gente? Criação, R$8 mil. E a produção de eventos, que foi um problema também pra gente, porque é aquilo que a gente falou, né? Foram 3 vagas, né, de 20 mil. Esse ano a gente amplia para 6, né, de R$20 mil, que é a produção de eventos, para tentar contemplar as cotas, né? No sentido de contemplar cotas com valores mais, né, substanciais aí.
E aí a gente vem aqui, eu vou só, depois eu incluir a linha aqui, tá, Mafê, nesse de quadro da premiação, que fica a mesma coisa, né? Fica, não coisa não, fica um na ampla, e um e um. Lembrando que, por exemplo, indígenas, que a gente está com um problema seríssimo de encontrar pessoas indígenas aqui na cidade para se inscrever. Se não ocupar, a gente perde. Não, se não ocupar essa vaga, ela volta para ampla concorrência. Isso. Então, assim, não é questão de perder, né? É questão de dar oportunidade para quem nunca se inscreve. Na verdade, acho que o único que indígena que... Oi? O Tuan que... Mas né? não tem, eu não consegui falar pra ele, mandei várias mensagens. Ele foi contemplado agora na PNAB, né? Na PNAB? Foi. Bom, teve um documentário. Tem o documentário. E essa gente também, eu não sei, a Camila, né? A Camila está fazendo um trabalho. A Camila, que tem a Camila Iwata, conversei com ela hoje, inclusive, também da PNAB, selecionada da PNAB, ela tem um trabalho de exposição de peças que são miçangas, tradições, culturas, alguma coisa assim, que são trabalho de indígena, peças de joia indígenas, né? Então, eu não sei se a descendência dela mas acho que sim, Camila Iwata, e faz tempo que ela faz isso, né? Então, ela fez isso na Paulo Gustavo, né? No primeiro edital da Paulo Gustavo lá em 2023, e agora já nesse da PNAB também ela conseguiu. Paulo Gustavo não, lá na... Encontrar gente para se inscrever também. Quem sabe agora que pacifica Receber é o problema. dos benefícios, né? Que não roubou, que não corte benefício, porque questão de imposto de renda já sobrou umas pontas, né? Imagina se você inscreve um DCD lá, ele perde o benefício dele, pelo amor de Deus. A gente tem que ter cuidado. Não, na verdade é assim, porque a gente até comentou, já conversei com o Carlinhos também, essas coisas, né? Até tem esse, eu não sei se mandei esse comunicado para ti do imposto de renda, mandei ou não? O comunicado do ano passado, inclusive. Que é isso. Até então, editais de fomento eram os únicos que a pessoa recebia e não havia obrigação de desconto no imposto de renda. Isso ainda lá na Paulo Gustavo. Havia uma... Não, fomento não. Aí veio a questão da premiação. A questão da premiação, aí todos os jurídicos das prefeituras estavam descontando na fonte. Aí foi uma briga danada. Pô, não pode descontar na fonte, pô, imposto de renda. Estavam descontando na fonte, inclusive de fomento. Aí foi aquela discussão, daí começaram a ser os comunicados. Saindo os comunicados, isso subiu até o Ministério da Cultura, subiu até a Receita Federal, e agora lá eles estão pacificando essas questões. Então agora já não é mais para a gente prefeitura. A prefeitura foi pacificada. Prefeituras, vocês não descontam mais na fonte, tá? Saíram os comunicados que agora estão sendo levados à Receita. Só que como eu imagino é um processo meio que automático, por exemplo, você faz a declaração, cai lá, o cara identificou o ganho, já vai para um sistema que vai fazer o desconto. Então, o que está acontecendo? Muita gente notificada e essas notificações todas, né, sendo contestadas, né? Mas é isso que tem que fazer mesmo. Contestar junto ao contador, falar, não, ó, tem esse comunicado aqui que não se deve abater imposto de renda de premiação. Agora que está tudo sendo pacificado, porque tudo é muito novo. Se for no jurídico, a nossa aqui foi ainda muito, digamos, eu tenho que agradecer, louvar, porque eles foram bem compreensivos nesse sentido, de não fazer os descontos na fonte, porque o que toda a prefeitura, a maioria fazia era descontar na fonte. Não está nada certo ainda, desconta na fonte. Aqui não, o pessoal não. Confiou, né? Digamos assim, confiou no que a gente estava falando e, no fim, as coisas acabaram ocorrendo como deveriam. Aí, bom, gente, eu vou aqui meio que finalizando também, porque... E vou deixar, é necessário, né? Hoje é dia 22, vou colocar essa planilha de novo no grupo, por conta que é isso, que a gente estava discutindo aqui, Xará, não sei se você comentou. É isso, não dá para a gente cobrir todos os santos. Não dá para a gente fazer bolsa, não dá para a gente fazer premiação, não dá para a gente fazer fomento, porque todos exigem muita grana, e muita grana que a gente não tem, certo? Então aqui... E essa é só a PNAB, né? A gente agora tem o fundo,
O fundo... falando... Ai, gente do céu, tenho que falar isso para vocês. A última coisa, quero que todos ouçam com atenção, por favor, que é muito importante. A gente tem um saldo da PNAB do ano passado. A gente tem um saldo da PNAB do ano passado que pode ser usado, vai ser usado, tá, gente? É que, putz, peço até desculpas, eu só não falei desse saldo porque eu realmente nem me lembrava. Por que a gente tem saldo? Porque a conta é uma conta de rendimento e o rendimento está lá. Como a gente fez a gente colocou esse valor no orçamento desse ano, a gente pode fazer edital com ele. Então, poxa, a gente passar dessa fase de colocar lá o par, tá, barará, vamos pensar no edital com esse saldo, tá? Depois a gente pensa no edital, claro, eu tenho desespero, porque vai ser muito edital para a gente fazer, para a gente ir conversando sobre. É legal fazer, tipo, vários de pequenos valores, assim. Então, nesse a gente pode pensar nisso. Igual a gente fez naquele da Paulo Gustavo. Foi, né, que a gente Teve de 10. 1000, de 8. Isso, eu acho que Tá, eu já vou, tô finalizando aqui, tá? Então, gente... Faz uma outra ali que seja virtual, faz uma outra rodada. Tá. Essas conversas aqui tem que ser uma vez por semana, uma vez por mês, viu, gente? Porque tem que ter sempre, porque, né? Reunião do Conselho, dia 28. Reunião do Conselho, aproveito para avisar, reunião do Conselho, pessoal, dia 28, agora próximo. É na Câmara, com o mesmo esquema. Como é na Câmara, tem que fazer das 14, dia 28 agora, das 14 às 16. Gravada, registrada também, para tentar todos tenham acesso depois, tá? Mas é isso. A princípio, a gente fechou Plano Nacional Cultura Viva, premiação, 4 prêmios divididos em cotas, 3, 1 ampla. E também depois vamos discutir, tá? Para que não fiquemos, fiquemos contentes, aliás, editais com o saldo da PNAB do ano passado, tá? Que aí pode ser feito coisas mais amplas, prêmios menores para atingir mais gente. aí é uma coisa muito prática, né? Isso. E os editais com recurso de fundo. Não, imagina, pessoal. A gente só vai nem brigar, a gente só vai debater agora com coisa boa, que é dinheiro e como isso deve ser distribuído, isso é muito legal. Gente, obrigado pela participação de vocês todos. Vou encerrando aqui a transmissão. Agradeço quem está assistindo na sala, seu Hugo, obrigado. Pessoal da internet, interromper o compartilhamento. Encerro por aqui. Até mais. Você vai abrir uma rodada no Lógico, pode abrir. Vamos formar organizados. Espaço,